Olá, tudo bem? Mais um dia de oração e jejum. Vamos falar sobre o que Daniel e Isaías tiveram em comum. Daniel diz: E eis que um, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Tocou os lábios. Isaías 6:7 diz: Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vamos falar um pouco sobre os lábios de uma pessoa profética. A boca de uma pessoa profética. Vamos falar um pouco sobre quando alguém pode e tem poder, tem graça, tem da parte de Deus autoridade para falar profeticamente e quando não. Veja, Daniel não conseguia falar nesse momento profético que ele estava, até o momento em que os lábios dele foram tocados pelo anjo. Isaías diz, um pouco antes desse versículo: Ai de mim, porque sou um pecador de lábios impuros e vi o Senhor. E então o Senhor tocou, ou um querubim tocou os seus lábios com uma brasa do altar e purificou. Bem, tem a ver então com purificação, esta é a palavra. Os lábios de um profeta, a boca de uma pessoa profética, ela tem que ser uma boca purificada. Purificada, isto é, a Bíblia diz que não pode jorrar água salgada e doce da mesma fonte. Assim como uma boca não pode proferir bênção e maldição. Assim como uma boca não pode estar proferindo palavras de falta de fé e fé, de desesperança e esperança, palavras malditas e palavras benditas. Então, os lábios de uma pessoa profética precisa ser lábios purificados. Nos dois casos dos dois profetas, profeta Daniel, profeta Isaías, tem os exemplos de que a boca deles, os lábios deles, foram tocados por algo, por alguém, por anjo, por querubim, ou por alguém do céu, de Deus, para que sua boca começasse a falar coisas do alto, coisas de Deus. O que nós podemos aprender com isso tudo, queridos? É que se você quiser ser uma pessoa profética, é importante prestar atenção no que sai da tua boca. É importante prestar atenção nos teus lábios. Se eu quiser ser uma pessoa profética, um profeta, um homem de Deus, eu preciso prestar atenção naquilo que sai da minha boca. Porque se da minha boca saem coisas não purificadas, isto é, coisas ruins, malditas, palavras ruins, palavras carregadas de negativismo, palavras de ira, palavras de vingança, palavras maldizentes, palavras de desespero, confissões negativas, confessando morte, confessando problemas o tempo todo. Como é que eu quero ser profético e ao mesmo tempo usar a minha boca para trazer coisas ruins? Então, é preciso purificar a minha boca, purificar os meus lábios. Da mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Da mesma boca não pode sair bênçãos e maldições. Por isto,
Eu não concordo muito com alguns pastores que acham fácil amaldiçoar coisas. Há pastores que ameaçam as pessoas da sua igreja de maldição se elas saírem do ministério deles. Então, ao invés deles abençoarem, eles amaldiçoam a pastores, a estruturas religiosas que amaldiçoam pessoas que saem do seu ministério e vão para outros ministérios. É complicado isso, porque nós somos chamados para abençoar. Mesmo que eu entenda que não é de Deus a pessoa sair do nosso ministério. Porque às vezes ela sai porque ficou chateada, porque ficou magoadinha, porque ela achava que o líder não deveria ter falado aquilo. Pessoas têm saído da igreja por causa de alguma mensagem de WhatsApp. Ficou brabinho porque teve uma mensagem de WhatsApp, sai da igreja. Aí vai dizer que Deus me dirigiu a sair da igreja. Lógico que não. Agora, eu também não vou amaldiçoar essa pessoa. Ela agiu no erro dela, as pessoas erram e segue o seu rumo conforme ela está imaginando que seja melhor. Mas, enfim, o fato é, nós não fomos chamados para amaldiçoar nada nem ninguém. Nós fomos chamados para abençoar em nome de Jesus. Então a tua boca deve ser usada para abençoar, ela deve ser purificada. Como que eu purifico a minha boca? Primeiro, pedindo perdão. Veja que Isaías fala: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então a purificação tem a ver com o perdão. E a não purificação tem a ver com a falta de perdão, isto é, eu não pedir perdão. Então eu preciso pedir perdão por todas as palavras ruins que eu declarei, por ter amaldiçoado pessoas, por ter falado que eu gostaria que alguém morresse, por eu ter amaldiçoado a mim mesmo, ou a meus filhos, ou alguém, ou meu chefe. Então eu preciso pedir perdão para que os meus lábios sejam purificados. E aí eu passo a ser uma pessoa profética e eu passo a ser uma pessoa que começa a falar da parte de Deus. Abro exceção, só abro um parênteses para dizer o seguinte: pessoas que insistem em falar maldições, em ter um comportamento de liberar palavras negativas, ruins, palavras de morte, e elas querem se mover no profético, muitas vezes essas pessoas vão estar se movendo num espírito estranho. E às vezes parece que ela é cheia do Espírito Santo e tem revelações, e às vezes as revelações são muito estranhas, negativas, traz um peso terrível, traz uma ameaça, traz algo assim dominador, manipulador, e aí tem demônios. Então a pessoa que quer se mover no profético, mas ela não tem os seus lábios purificados, sua mente purificada, seu coração purificado, ela pode estar jorrando bênção e maldição. Ela pode estar como uma fonte que jorra água doce e salgada ao mesmo tempo, porque ela está se permitindo. Ela se deixa usar por Deus e ela também se deixa usar por demônios. Então, essas pessoas são perigosas dentro do ministério, porque muitas vezes parece que elas têm muito de Deus e por vezes as revelações ou a maneira como a pessoa se porta são bem estranhas. E se você for verificar, a boca dela não é purificada. E então é necessário ter cuidado com pessoas assim. Mas vamos orar para que Deus purifique os nossos lábios, a nossa boca e possamos ser pessoas proféticas em nome de Jesus. Amém? Deus, nós queremos declarar que os nossos lábios, a nossa boca, devem ser usados para abençoar. Pedimos perdão em nome de Jesus
por todas as vezes que usamos os nossos lábios, a nossa boca, para falar negativamente, para falar maldições, para declarar que gostaria que alguém morresse. Pedimos perdão em nome de Jesus pelas vezes que fizemos fofocas, pelas vezes que tecemos comentários invejosos. Pedimos perdão em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor toque nossos lábios, toque a nossa boca com brasa do altar, para que possamos proferir bênçãos, para que possamos ser pessoas proféticas, usadas pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Receba o toque da brasa do altar na tua vida, em nome de Jesus. E a tua boca seja a boca de proferir bênçãos para a honra e glória do Senhor. Amém? Shalom, queridos. Graça e paz.